Olá, sou Anderson Luiz. Hoje nossa aula será sobre unidades de medida. Vamos lá? As unidades de medida são siglas utilizadas para representar quantidades específicas de determinadas grandezas físicas. Isto é, as unidades de medida são representações das grandezas físicas utilizadas em diversas áreas do conhecimento com o intuito de quantificar uma matéria, uma sensação, o tempo ou o tamanho de algo. Por exemplo, em todo mundo as unidades de medidas seguem um padrão determinado pelo Sistema Internacional de Unidades, determinado pela sigla SI. Então, as unidades de medida são siglas utilizadas para representar quantidade específica de determinadas grandezas físicas. As unidades de medida são representações das grandezas físicas utilizadas em diversas áreas do conhecimento, com o intuito de quantificar uma matéria ou algo, uma sensação de tempo ou tamanho de algo. Por exemplo, em todo mundo, as unidades de medida seguem um padrão determinado pelo Sistema Internacional de Unidades. Isso quer dizer que, por exemplo, para o metro, nós vamos utilizar o metro como é uma das unidades de medida, vamos usar a sigla MT. Para o quilômetro, também vamos usar a sigla km, por exemplo. Então, já de antemão, já adiantando para vocês um pouco do que são unidades de medida. Vamos lá? A primeira unidade de medida que eu vou comentar com vocês aqui, que a gente vai debater um pouco, são as unidades de massa. Mas quando me refiro em massa, é massa de fazer bolo? É massa de pedreiro? Não. Mas essas unidades de medida pode ser que tenha a ver, a gente também pode encontrar em uma receita, essas unidades de medida. E também numa massa de cimento também, que é como se fosse uma receita, né? Enfim, as unidades de medida mais utilizadas pelo trabalho com a massa, quando eu me refiro a massa, me refiro a peso, a algo, a tudo que tem um peso. Pode ser um celular, pode ser qualquer objeto que ele tenha algum peso nele. As unidades mais utilizadas para o trabalho com a massa de uma matéria são a tonelada, né, que ela é representada pelo T, o quilograma, que ele é representado pela sigla KG, a grama, que ela representa, o grama na verdade não é a grama, perdão, é representado pelo o G, e o miligrama, que é representado pela sigla MG. Sabe-se que 1 quilo ele corresponde a 1000 gramas. 10 quilos, né? Sabemos que corresponde a 10.000 gramas também. E sempre sendo multiplicado por 10. Se tivermos aqui, se quisermos ter uma tonelada, nós vamos ter, eu acho que tonelada nós vamos ter 10 vezes 100 quilos, né? Que no caso seriam 1000 quilos, então totalizando uma tonelada. Então essas são unidades de massa, quando me refiro a massa, do que anteriormente. E a outra unidade de medida e a outra unidade de medida unidades de volume. Quando me refiro a volume, eu me refiro ao líquido, a tudo aquilo que é líquido. Então, mas será que tudo que tem um volume pode ser líquido ou tem um peso também? Por exemplo, temos o volume, vamos falar sobre metro cúbico, né? Metro cúbico ele é relacionado muito à água, a caixa d'água, por exemplo. A caixa d'água tem tantos metros cúbicos. O litro ele tem 1000 ml, assim como a massa. O quilo ele tem 1000 gramas,
o litro ele tem 1000 ml, que totaliza 1 litro, no caso. O mililitro, que são as ml, e para converter uma unidade na outra, basta seguir as relações. É praticamente igual à unidade de massa. Quando eu me referia a massa, me referia a peso. Por exemplo, se nós pegarmos um quilo de feijão e colocarmos num recipiente, e se pegarmos 1 litro de água, o peso vai dar o mesmo, porque um quilo tem o mesmo peso, 1 quilo de feijão tem o mesmo peso que 1 litro de água. Então 1 litro de água é a mesma coisa que 1 quilo de água. Mas será que se eu pegar chumbo, eu pego um monte de chumbo, eu pego um recipiente de 1 litro e coloco ali dentro daquele recipiente 1 litro de chumbo, será que vai dar 1 quilo? Não vai dar 1 quilo, porque o chumbo ele é muito pesado. Então, como o chumbo é pesado, então claro que vai subir, né, o peso, a quantidade de quilos ali empregada naquele chumbo e tal. Então, nota-se que há uma diferença. Por exemplo, nós temos um recipiente com alguma coisa densa, com um líquido denso, que não é água, mas ele tem um peso, mas ele é denso, totalmente denso. Então vamos supor que ele esteja num recipiente de 2 litros e o recipiente esteja totalmente cheio, mas aquele recipiente não necessariamente vai pesar 2 quilos. Talvez ali vai ter 2 litros daquele para 1000 litros. Nós temos, para 1 litro nós temos 1000 ml. No caso, a ml ela seria o grama. A ml não, o ml, né? Então seria o grama. Então da mesma forma, praticamente quase da mesma forma que a unidade de 1 kg de feijão tem o mesmo peso que 1 litro de água. Então 1 litro de água é a mesma coisa que 1 kg de água. Mas será que se eu pegar chumbo, eu pego um monte de chumbo, eu pego um recipiente de 1 litro e coloco ali dentro daquele recipiente 1 litro de chumbo, será que vai dar 1 quilo? Não vai dar 1 quilo, porque o chumbo ele é muito pesado. Então, como o chumbo é pesado, então claro que vai subir, né, o peso, a quantidade de quilos ali empregada naquele chumbo e tal. Então, nota-se que há uma diferença. Por exemplo, nós temos um recipiente com alguma coisa densa, com um líquido denso, que não é água, mas ele tem um peso, mas ele é denso, totalmente denso. Então vamos supor que ele esteja num recipiente de 2 litros e o recipiente esteja totalmente cheio, mas aquele recipiente não necessariamente vai pesar 2 quilos. Talvez ali vai ter 2 litros daquele líquido denso, mas aquele líquido não vai pesar 2 quilos, porque varia muito, da mesma forma como varia o chumbo. E como vimos também na unidade de massa, como vimos que também seguem por siglas, né, as unidades de massa, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades. Para 1 litro nós temos 1000, o número 1000, né? Para 1 decímetro, metros quadrados. Para 1000 litros nós temos, para 1 litro nós temos 1000 ml. No caso, a ml ela seria o grama. A ml não, o ml, né? Então seria o grama. Então da mesma forma, praticamente quase da mesma forma que a unidade de medida. Talvez ali vai ter 2 litros daquele líquido denso, mas aquele líquido não vai pesar 2 quilos, porque varia muito, da mesma forma como varia o chumbo. E como vimos também na unidade de massa, como vimos que também seguem por siglas, né, as unidades de massa,
de acordo com o Sistema Internacional de Unidades. Para 1 litro nós temos 1000, o número 1000, né? Para 1 decímetro, metros quadrados. Para 1000 litros, nós temos, para 1 litro, nós temos 1000 ml. No caso, a ml ela seria o grama. A ml não, o ml, né? Então seria o grama. Então, da mesma forma, praticamente quase da mesma forma que a unidade de medida, unidade de massa e unidade de volume, elas se parecem, são basicamente parecidas. A única parte em que elas não se parecem totalmente é na questão, é na questão do líquido denso. Se possivelmente tiver um líquido denso em um recipiente com 2 litros e aquele recipiente tiver 2 litros do líquido denso, talvez aquele líquido não pese 2 quilos. Talvez pese 1 quilo, talvez pese 500 gramas, talvez pese só 400 gramas. Então, as unidades de medida, eu estou aqui explicando apenas 2 unidades de medidas para vocês. As unidades de medidas, elas são bastante utilizadas no nosso dia a dia. Nós utilizamos as unidades de volume para cozinhar um feijão, para cozinhar um arroz, para fazer um café. Utilizamos para tomar banho, né, que a gente toma banho e vai ali gastando água, né? A gente às vezes perde o controle, então ali a gente acaba percebendo que gastou uma quantidade excessiva de água ou não, ao tomarmos banho. E também a unidade de massa, né? Quando a gente vai na padaria, vai na padaria, compra 1 quilo de pão, a gente compra ali 1 quilo de feijão, compra 1,5 kg de queijo, que dá 1.500 gramas. Então, é basicamente isso, né? Então a nossa aula de hoje, ela foi falando sobre as unidades de medida, né? Citamos aqui 2 unidades de medida, a unidade de volume e a unidade de massa. Volume se refere a líquido, volume, por exemplo, e a unidade de massa se refere ao peso de algo, de algum objeto que nós utilizamos no nosso dia a dia. Beleza? Bom dia, turma! Tudo bom com vocês? Então, meu nome é Luísa e eu vim aqui dar continuidade à nossa aula sobre grandezas e medidas. Vamos aprender mais um pouquinho? Vamos falar um pouco agora sobre as medidas de comprimento. Que nossos antepassados, eles utilizavam bastante o nosso próprio corpo para fazer tais medidas. Como, por exemplo, o comprimento do pé. Ele era bastante utilizado antigamente. Eles utilizavam a largura da mão, no caso os palmos. Como, por exemplo, tantos palmos media aquele objeto ou aquele lugar. A grossura do dedo também era bastante utilizado para medir da mesma forma. E até hoje também utilizamos as polegadas, como por exemplo uma TV. Tal TV tem 49 polegadas, um exemplo. Que até hoje ainda utilizamos essas medidas. Sendo que, com o passar do tempo, fomos nos atualizando cada vez mais, né? E hoje em dia temos a fita métrica, que ela é bastante utilizada pelas costureiras para fazer alguma medição de roupas, alguma coisa do tipo. A trena, ela é bastante utilizada por engenheiros para construir obras. E a régua, que também é muito utilizada nas escolas, por estudantes, por professores também. Enfim, a régua é utilizada para muita coisa também. E agora vamos conhecer um pouquinho de cada uma das medidas de comprimento. O quilômetro, que é representado pela sigla km, é a quantidade de 1000 metros. O hectômetro, representado pela sigla HM, é equivalente a 100 metros. O decâmetro, pela sigla DAM, é 10 metros. O metro, pela sigla M, 1 metro. Decímetro, pela sigla DM, 0,1 metro.
o centímetro, pela sigla cm, 0,01 metro. E o milímetro, que é representado pela sigla mm, 0,01 metro. Entenderam? E agora eu vou mostrar um macete que vai ficar super fácil para vocês aprenderem a tabela dos comprimentos. A frase karaokê, 6 horas da manhã, dói cabeça e mente. Bota na mentezinha de vocês. Então, a gente vai pegar o K e colocar aqui, ó, o K de karaokê. Pegamos agora o H de horas e vamos botar na segunda parte da tabela. Pegamos o D e o A de da manhã e coloca na terceira casinha. O M e colocamos na casinha do meio. A letra D colocamos nessa, na seguinte. A letra C na penúltima. E a letra M na última. E agora vem o truque. Colocamos a letra M de metro em todas as casinhas juntamente com as siglas. E aí montamos a nossa tabela. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. E agora eu vou ensinar como a gente vai fazer essa conversão de comprimento. Como, por exemplo, aqui temos 8 metros. Como a gente faz? 8 metros, a gente pega o 8 e coloca aqui, que no caso é 8 metros. Como a gente quer em milímetro, a gente vai acrescentar os zeros até chegar em milímetro. Entenderam? Então, 8 metros é equivalente a 8.000 milímetros. Fácil, né? E agora vamos aprender ao contrário. No caso de como transformar milímetros em metros. A gente vai pegar os 5 milímetros e colocar aqui, ó, os 5 milímetros. E como a gente quer em metros, a gente vai acrescentando zeros até chegar no metro novamente. E assim seria sucessivamente. Se fosse em decâmetro, hectômetro ou quilômetro, a gente ia sempre acrescentar os zeros. E ao contrário, acrescentando os zeros para frente. Então, 5 milímetros equivale a 0,05 metros. Entendeu, pessoal? E agora, pessoal, vamos aprender um pouquinho sobre a unidade de medida relacionada ao tempo. Vamos saber um pouquinho como era que os nossos antepassados utilizavam os relógios, que no caso utilizamos hoje em dia, que antigamente eles utilizavam o relógio do sol, para poder saber que horas eram, né? No caso, aqui é o relógio do sol. Ele tinha um mostrador. Tinha esse aqui, que é o gnomon, acho que é assim que se fala. E aqui, a sombra dele está mostrando que é 4 horas da tarde. E aqui, as horas noturnas, elas eram em branco. Aí, no caso, eles sabiam a hora relacionada à sombra que o sol fazia nele. Entenderam? E também tinha a ampulheta. A ampulheta era nada mais nada menos do que a areia dentro que marcava o tempo, para eles saberem qual era a hora. Entenderam? E hoje em dia, nós temos o relógio de ponteiro, que é o que a gente vê as horas que tem na nossa cozinha, na nossa casa, ou um relógio no braço, no pulso. E temos o relógio digital, que é o relógio que podemos ver em celular, no pulso também, que hoje tem vários relógios digitais. E enfim, né? Como vocês já conhecem. E a especificação do tempo. Um dia tem 24 horas. Uma hora tem 60 minutos. E um minuto tem 60 segundos. E agora vamos conhecer um pouquinho do relógio. O maior ponteiro, ele indica os minutos, que é esse maiorzinho aqui. E o ponteiro menor, ele indica as horas. Então, aqui no caso, está marcando 2 horas e 35 minutos. E já já vou explicar para vocês o porquê ele está marcando essa hora. E lá nesse daqui, está marcando 7 horas em ponto.
o ponteiro menor aqui e o ponteiro maior no meio-dia. Por quê? Toda vez que o ponteiro maior estiver aqui, é a hora que está em ponto. Toda vez que o ponteiro maior estiver posicionado no número 12, ele está marcando que é a hora exata. Então, no caso, são 7 horas em ponto. Certo? E aqui, vamos conhecer um pouquinho sobre o relógio de ponteiro, como eu falei que eu ia ensinar para vocês. Cada bolinha dessa aqui é equivalente a 1 minuto. Então, no caso, de um número para outro, nós temos 5 bolinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E cada uma dessas, no caso, fazem 5 minutos. Então, no caso, a gente vai contar assim, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. E aqui faz o 60. Certo? E essa foi a nossa aula sobre medidas de comprimento e de tempo. E agora vamos se exercitar um pouquinho, ver se vocês realmente aprenderam. Vamos começar os exercícios. Bom dia, turma! Me chamo Ellen, vamos dar continuidade à nossa aula de hoje sobre medidas e grandezas. E agora nós vamos aprofundar mais, né? Vamos aos exercícios. Na questão 1, nós temos a seguinte questão. Gilda comprou copos descartáveis de 200 ml para servir refrigerantes em sua festa de aniversário. Quantos copos ela encherá com 1 litro de refrigerante? Aí aqui nós temos 4 alternativas. Na alternativa A, 3 copos. Na alternativa B, 5 copos. Alternativa C, 7 copos. E alternativa D, 9 copos. Agora vamos à resolução. Um copo, ele equivale a 200 mililitros. Então, quantos copos será necessário para termos 1000 mililitros? Aqui nós vamos fazer a regra de 3 e multiplicaremos os meios pelos extremos. Então, ficará 200 mililitros vezes x, que é o valor que a gente quer saber, igual a 1000 vezes 1, que é o resultado que nós temos. Então, x, que é igual a 1000 dividido por 200, nós iremos ter x elevado a x igual a 5, que equivale a 5 copos, que no caso é a alternativa B. Vamos para a segunda questão. Na segunda questão, nós temos a seguinte dúvida. Ricardo anda de bicicleta na praça, perto de sua casa, representada pela figura abaixo. Essa figura está representando a praça perto da casa de Ricardo. Ela tem 50 metros de um lado, 30 metros do outro. Porém, é uma praça que de um lado para o outro ela tem uns 50 e na distância ela tem 30. Então, nós temos aqui a seguinte pergunta. Se ele der uma volta completa na praça, quantos metros ele andará? Alternativa A, nós temos 160 metros. Alternativa B, nós temos 100 metros. Alternativa C, temos 80 metros. E na alternativa D, nós temos 60 metros. Vamos agora à resolução. Nós iremos multiplicar o valor de 50, que é esse valor daqui. Iremos multiplicar 2 vezes, que é equivalente a esse lado e a esse lado. E o valor de 30, que é igual aqui, mais esse daqui, multiplicado. Então, nós temos aqui, multiplicando os 50, 100 metros, e multiplicando 30, nós temos 60 metros. Quando somarmos, nós teremos 160 metros, que aqui ele está falando que é a alternativa A, equivalente a 160 metros. Terceira questão. Joana alugou um carro para fazer uma viagem de 36 quilômetros. Sabendo que o carro percorre 12 quilômetros com 1 litro de gasolina e que o litro custa R$ 2,20, o gasto que ela teve com combustível foi R$ 2,20, alternativa A, R$ 5,20, alternativa B, R$
6,60 alternativa C e R$ 12 alternativa D. Vamos à resolução. Aqui também utilizaremos o mesmo método da primeira questão, a regra de 3. Multiplicaremos o meio pelos extremos. Nós temos 1 litro, que equivale a 12 quilômetros. Então, para conseguirmos fazermos 36 quilômetros, quantos litros nós teremos que ter de gasolina? Aí aqui a gente multiplicou, nós temos 12x, que é o valor que a gente quer saber, e 36. O x ele está multiplicando, quando ele passar para o outro lado, ele vai passar dividindo. Então, nós temos 36 dividido por 12, que x é igual a 3 litros de gasolina, que foram necessários para a viagem. Porém, multiplicado pelo valor de R$ 2,20, nós temos o custo de R$ 6,60. E que no caso é a alternativa C. A alternativa C, R$ 6,60. Na questão 4, nós temos a seguinte dúvida, né? Uma escola resolveu fazer uma gincana, onde uma das provas era arrecadar 100 quilos de alimentos. A turma de Mari conseguiu o primeiro dia os seguintes alimentos: 5 pacotes de arroz de 1 quilo, 2 pacotes de farinha de trigo de 5 quilos, 4 pacotes de café de 250 gramas e 3 pacotes de macarrão de 500 gramas. Quantos quilogramas de alimentos essa turma deverá arrecadar para atingir os 100 quilos? Alternativa A, 78 quilos. Alternativa B, 81 quilos e 250 gramas. Alternativa C, 82 quilos e 500 gramas. Ou alternativa D, 86 quilos. Vamos lá. Se ela conseguiu arrecadar 5 quilos de arroz, cada pacote com 1 quilo, ela tem 5 quilos de arroz, 10 quilos de farinha de trigo, 1 quilo de café e 1,5 kg de macarrão. Só totalizando isso aqui, nós teremos 17 quilos de alimentos arrecadados. Porém, eles precisarão, no caso, de 100 quilos de alimentos. E quantos quilos ainda faltam para completar os 100? Usaremos o método de subtração, por exemplo, 100, que é o valor que eles querem chegar, e 17,5 que é o valor que eles já têm. Então, quando a gente fizer essa subtração, eles terão que arrecadar ainda 82 quilos e 500 gramas, que no caso é a alternativa C, 82 quilos e 500 gramas. E a questão 5, nós temos o seguinte enunciado. Caio percorreu 3.000 metros de bicicleta em 30 minutos. Quantos quilômetros ele percorrerá em 1 hora? 6 quilômetros, 9 quilômetros, 60 quilômetros ou 90 quilômetros? Aqui nós também usaremos o método de meio pelos extremos, regra de 3. Aqui nós temos o valor 30 minutos, que equivale a 3.000 metros. E 60 minutos, nós queremos saber quantos metros ele conseguirá percorrer. Então, nós multiplicaremos o meio pelos extremos, teremos 30 vezes x, que é o valor que nós queremos saber, e multiplicaremos o 60 vezes 3.000, que teremos esse valor. Quando o x está multiplicando com 30, quando ele vier para cá, ele vai passar dividindo. Então, teremos esse valor dividido por esse, que teremos o valor final de 6.000 metros. Porém, fazendo a conversão de metros para quilômetros, teremos então uma corrida de 6 quilômetros, que no caso aqui teremos a alternativa A, 6 quilômetros. E é isso, turma. Esse foi o nosso trabalho sobre medidas e grandezas. Espero que tenham gostado e que tenham aprendido algo. E agradecemos a facilidade. Pode começar. Eita, que não tô vendo nada. Vai. Bom dia, turma. Bom, você tá com medo da câmera. Vai. Quem tá filmando sou eu ou você?